Boa tarde, espero que vocês estejam bem, que estejam animados para mais uma aula. E aí, hoje, na nossa aula, nós vamos falar sobre continuar o cálculo das informações nutricionais, e aí eu precisei deixar essa aula gravada. Então, hoje a gente vai continuar vendo o conteúdo de informação nutricional e finalização de um rótulo nutricional, tá? Então, dando sequência àqueles assuntos que a gente já abordou na semana passada, que já fizemos exercícios, na verdade, na semana retrasada, né? Porque na semana passada tivemos uma atividade diferente, e aí hoje a gente vai dar continuidade a esses cálculos. Bom, então na nossa última aula, nós aprendemos como calcular as informações nutricionais mediante uma receita, né? Então, fizemos um exercício onde, através da utilização da nossa tabela TACO, nós conseguimos encontrar a quantidade de calorias, a quantidade de carboidratos, de gorduras totais que determinado produto tem. Só que ficou faltando preencher uma outra coluna que a gente encontra nesses rótulos de alimentos, que é a coluna do VD, ou do valor diário, tá? Então, é aquela coluna que compõe todo o rótulo nutricional, então também é uma informação obrigatória e que a gente precisa calcular e que a gente vai ver como calcular na nossa aula de hoje. Então, primeiro, o que que significa esse VD, né? Então, o VD é o valor diário. O que que representa isso, né? O valor diário é o valor, são as quantidades de cada um desses nutrientes obrigatórios em um rótulo, ou de cada um dos nutrientes que uma empresa visa destacar no seu rótulo, desde que ela siga toda a legislação, e que são recomendações do que seria aquilo que seria saudável para um indivíduo sadio e que faria parte da composição de uma alimentação saudável. Então, os valores diários são representados em porcentagem, né? Então, a gente sempre vai ter a representação deles em porcentagem, e eles são recomendações das quantidades desses nutrientes, o quanto eles representam dentro da nossa alimentação e o quanto seria, né, o 100% desse VD vai ser sempre aquilo que é considerado ideal no consumo de um dia inteiro para que as pessoas tenham uma alimentação saudável. Então, esses cálculos foram desenvolvidos, foram feitos sempre considerando um indivíduo sadio, então não estamos aqui falando de indivíduos enfermos, de necessidades especiais, características especiais na alimentação, estamos falando de indivíduos sadios, e aí, com base nesse indivíduo sadio, foram estabelecidos os VDs para todos os nutrientes, tá? Então, essa coluna do VD representa exatamente isso. Para cada nutriente, nós teremos um valor diário diferente, é óbvio, porque a nossa composição, a composição da nossa alimentação tem quantidades diferentes de carboidratos, de proteínas e de lipídios que são necessárias para serem consumidos em um dia, para fazerem parte de uma alimentação saudável. Então, cada nutriente vai ter o seu valor de referência. E aí existem algumas regrinhas, né? Então, sempre que a gente encontrar um alto VD, né, uma alta porcentagem de VD, isso indica que o produto apresenta alto teor de determinado nutriente. Então, um alto valor de VD para carboidrato significa que aquele produto apresenta uma grande quantidade de carboidratos ou de outros nutrientes. E a mesma coisa também vale para produtos com baixos valores diários. Então, sempre que o VD for baixo, significa que aquele produto tem baixas quantidades de determinado nutriente. E aí também existe algumas considerações, né, para quando a gente vai fazer a leitura de uma rotulagem nutricional, então que para uma alimentação mais saudável nós devemos dar preferência para produtos com baixas porcentagens de valores diários para as gorduras saturadas, as gorduras trans e o sódio, e produtos com alto valor diário para as fibras alimentares, né? Então, quanto maior for a quantidade de fibras alimentares, né, de representação de valor diário das fibras alimentares, melhor vai ser aquele produto, né? Ele vai ser considerado um produto que melhor compõe uma alimentação saudável, tá? Então, para vocês entenderem que esses valores diários são essas representações do que deveria compor uma alimentação de um indivíduo sadio, uma alimentação saudável. E aí esse VD vai ser sempre representado, então, por meio dessa porcentagem. Entendendo, então, o que é esse VD, né, o que ele representa, o quanto ele é importante, então, quando nós vamos fazer uma análise de um rótulo, é sempre por meio desse VD que a gente consegue entender melhor aquele produto, né, principalmente para os indivíduos leigos, então, muitas vezes fica muito difícil das pessoas entenderem
que significa 20 gramas de carboidrato, 30 gramas de proteína, né? As pessoas leigas não têm esse entendimento, mas a partir do momento em que elas enxergam essa porcentagem, enxergam esses valores diários recomendados, fica muito mais fácil de entender o que que isso representa, né? O que que isso significa naquele produto. Então, vamos efetivamente agora aprender como calcular esses percentuais desses valores diários recomendados. Tá? Não tem segredo nenhum, a gente vai continuar trabalhando regras de três. Eu acho que eu falei lá no comecinho, né, para vocês que apesar de serem muitos cronogramas a serem seguidos, muito passo a passo a ser seguido para o cálculo de rótulo nutricional, todos eles são baseados em regra de três. Tá? Então a gente sempre vai ter um valor de referência e a gente vai fazer o comparativo com aquilo que a gente encontrou no nosso produto ou no produto para o qual nós estamos realizando esse cálculo. Bom, para começar então os nossos cálculos dos valores diários recomendados, né, desses percentuais diários recomendados, a gente primeiro precisa entender de onde é que eu vou tirar todas essas informações. Então, a declaração no rótulo para o valor energético, do valor do conteúdo de nutrientes, toda para valores diários recomendados deve ser feita por meio de porcentagem. Então, como eu falei, essa segunda parte da tabela, essa segunda coluna que compõe a nossa tabela de rotulagem nutricional, ela vai ser toda representada por meio de porcentagens. A tabela, como eu já citei anteriormente, ela aborda as características alimentares para um indivíduo sadio, então os valores diários de referência para uma dieta de 2.000 quilocalorias, então o nosso valor energético vai trabalhar essa questão da recomendação de 2.000 quilocalorias, que seria uma recomendação para um indivíduo sadio. Então, assim como nós temos várias outras tabelas de referência para a elaboração desses rótulos nutricionais, nos valores diários também teremos as tabelas de referências. Então, eu coloquei aqui para vocês as tabelas de referência para os itens que são de declaração obrigatória. Então, nós temos como obrigatório a declaração do valor energético, da quantidade de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, fibra alimentar e sódio, tá? Então, esses são os itens de declaração obrigatória. Além dessas tabelas, nós teremos várias outras que vão trazer os itens que não são de declaração obrigatória, mas que a gente pode fazer a declaração sempre que for encontrado no alimento uma quantidade maior do que 5% ou do que a recomendação lá que é feita para cada indivíduo. Então, existem também essas tabelas, mas hoje a gente vai trabalhar só com a tabela com relação às declarações obrigatórias. Então, o que que eu tenho? Uma recomendação de valor energético de 2.000 quilocalorias ou 8.400 quilojoules, carboidratos, uma recomendação diária de 300 gramas, proteínas 75 gramas, gorduras totais 55 gramas, gorduras saturadas 22 gramas, fibra alimentar 25 gramas e sódio 2.400 miligramas. Então, esses daqui serão sempre os nossos valores de referência. Então, eles sempre serão utilizados nas regras de três, uma vez que eles são representados como os valores de referência para aquilo que eu estou procurando, para aquilo que eu desejo encontrar, tá? Aí a gente tinha falado lá na nossa aula de rotulagem nutricional que se a empresa quiser, se a empresa desejar, é sempre importante colocar os valores diários recomendados de colesterol, de cálcio, de ferro e entre outras vitaminas. Então, eu coloquei aqui também essa recomendação, mas no nosso rótulo hoje, no nosso exercício, a gente vai efetivamente trabalhar com os itens que são de declaração obrigatória. E aí, antes de nós efetivamente iniciarmos esses cálculos dessa rotulagem nutricional, eu coloquei aqui algumas informações que são bastante importantes para a gente entender essa questão dos valores diários. Então, primeiro, de acordo com as normas para a rotulagem nutricional, é obrigatória a aplicação das regras de arredondamento de nutrientes na declaração da informação nutricional. Então, aquelas regrinhas que estavam no slide da aula passada, vocês vão precisar utilizar muito, porque não existe representação dos percentuais para valores diários com números quebrados, com números que não sejam inteiros e que não tenham sido arredondados. Então, essas regras são extremamente importantes para essa parte dessa coluna da representação dos percentuais para os valores diários. Então, os valores diários devem ser declarados sempre com números inteiros, não existem números quebrados.
E uma outra informação bastante importante, quando eu falei lá dos itens de declaração obrigatória, eu não sei se vocês repararam que eu acabei pulando aquela informação das gorduras trans. Por quê? Não existem valores diários recomendados, referências estabelecidas para o consumo de gordura trans. Por quê? É um dos nutrientes que não são importantes na alimentação, que na verdade o nosso consumo deveria ser mínimo ou quase não deveria existir, porque a gente sabe todos os malefícios que a gordura trans faz para o organismo humano e todas as características, então não existe uma recomendação, não existe um valor que seja recomendado, olha, consuma tanto de gordura trans. Então o que a gente vai ter? A exclusão da declaração da gordura trans em porcentagem de valor diário, então nunca vai existir VD para recomendação de gordura trans, uma vez que ela não é recomendada, né? A sua ingestão não é recomendada, mesmo que em quantidades mínimas, as menores possíveis. Então, nesse caso, eu não sei se vocês já repararam, façam uma análise aí de alguns rótulos que talvez vocês tenham por perto, sempre no item da porcentagem de VD, no item de gordura trans, vai sempre aparecer os asterísticos e embaixo na legenda vai estar descrito VD não estabelecido ou valor diário não estabelecido. Então, o que a gente entende? Que não existe uma recomendação. Então, eu nunca vou ter um valor de referência para fazer a regra de 3 e para utilizar como comparação para aquilo que o indivíduo está consumindo, tá? Então, e aí, por último, deve ser incluída na parte sempre final, lá no quadrinho da informação nutricional, a seguinte frase: que os seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Então, isso também é uma informação que a gente sempre vai encontrar, né? Além de vir escrito lá que foram calculados com base em uma dieta de 2.000 quilocalorias, os seus valores podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Então, o que significa isso, professora? Foi aquilo que eu acabei de comentar com vocês. Então, existe aí todo um estudo, foi feito toda uma análise para fazer um cálculo considerando uma necessidade energética média de um indivíduo sadio, de uma população sadia. Se um indivíduo é praticante de atividade física, tem uma rotina mais agitada, não é sedentário, tem outras características na sua alimentação, é claro que as suas recomendações diárias podem ser maiores ou menores, mas a gente precisa entender que esse valor de 2.000 quilocalorias ele foi estabelecido levando em consideração boa parte da população, então levando em consideração indivíduos sadios, um grupo muito grande, tá? Mas a gente sempre precisa fazer essa descrição, que um indivíduo pode ter quantidades recomendadas maiores ou menores de acordo com as suas características da sua alimentação, da sua prática de atividade física, as suas necessidades energéticas serão diferenciadas nesses casos. Bom, vamos lá. Então, como eu falei, o nosso cálculo para os percentuais de VD, eles vão ser sempre representados pelas regras de 3. Então, não existe muito segredo, não existe muita dificuldade com relação a isso. O que eu preciso ter em mãos? Sempre as tabelas de referência, os valores da minha receita ou do produto para o qual estou desenvolvendo o rótulo já todos calculados, e aí eu vou começar a aplicar as regras de 3. Então, eu coloquei aqui um exemplo de um alimento que vai ser um bolo. Vamos começar pelo cálculo do valor energético. Então, o valor energético da minha porção é 156 quilocalorias. Então, fazendo todos aqueles cálculos, utilizando a tabela TACO, eu cheguei num valor energético de 156 quilocalorias. E o meu valor de referência, segundo as tabelas padronizadas que eu vou utilizar, para o valor energético é de 2.000 quilocalorias, que é o valor recomendado para um indivíduo sadio, para todas essas questões que a gente já falou. Então, como é que eu vou fazer o meu cálculo? Como é que eu vou encontrar o meu percentual de VD? Então, 2.000 quilocalorias é o meu 100%, porque é o meu valor de referência para esse nutriente, né? Para esse item do rótulo. 156 foi o que eu encontrei na minha porção. Isso representa X. Então, fazendo a aplicação da regra de 3, né? Então, 156 vezes 100 dividido por 2.000, eu vou chegar num valor de que X é igual a 7,80%, tá? Fazendo a regra, aplicando a regra de arredondamento, já que para o VD eu sempre tenho números inteiros, eu chego num valor que representa
8%. Então, lá na minha tabela de rotulagem nutricional, que a gente vai ver um pouquinho aqui para frente, no próximo slide, o meu valor energético, o VD, né, do meu valor energético, vai ser igual a 8%, tá? Então, mediante esses cálculos, esse VD vai ser igual a 8%. Aí eu vou seguir o mesmo raciocínio para todos os nutrientes para os quais eu for fazer o cálculo do VD. Então, coloquei aqui mais um exemplo com relação ao VD do sódio. Então, 2.400 miligramas representa 100%. Eu encontrei na minha porção 110, e isso é X. X vai ser igual a 4,58%. Fazendo o arredondamento, eu encontro que o meu VD para o sódio é igual a 5%, tá? Então, não tem muito segredo, é a aplicação de regra de 3. Eu acho que eu já tinha até comentado em uma das aulas lá iniciais, quando a gente falou dessa questão da rotulagem nutricional, que o cálculo de rotulagem nutricional, ele não é difícil de ser executado, porque ele é baseado em regra de 3. O que eu preciso? Prestar atenção em cada uma das etapas, entender que ele é um cálculo trabalhoso de ser desenvolvido e que eu sempre preciso ter em mãos essas tabelas de referência para a realização das minhas regras de 3. Então, aqui nesse slide, eu tenho a representação, então, de todas as regras de 3, ó, para cada um dos nutrientes e já aplicadas as regras de arredondamento para montagem, para finalização da minha rotulagem nutricional. Então, valor energético, que a gente calculou, a quantidade de carboidratos, né? Então, 300 é a referência, o meu VD é igual a 8%, a mesma coisa para proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans, VD não estabelecido, né? Ou valor diário não estabelecido, fibras alimentares, sódio. Então, é muito simples, né? É só saber esses valores de referência e fazer a aplicação dessa regra de 3. É claro que esse passo eu só consigo fazer depois de já ter feito toda a minha rotulagem nutricional, toda a minha consulta à tabela TACO e ter todos os valores em gramas ou em quilocalorias da porção que foi estabelecida para o meu produto. Então, olha aí como ficou a minha rotulagem nutricional, né? A minha informação nutricional. Então, do bolo, eu estabeleci que a minha porção é de 60 gramas, que corresponde à medida caseira de uma fatia, né? Então, utilizando aquele passo a passo do estabelecimento das porções, que a gente também já trabalhou. Aí, o meu valor energético é de 156 quilocalorias, que representa 8%. Carboidratos 23, que também representa 8%. Reparem que eu não preciso colocar o sinal da porcentagem na frente de cada um desses números, porque ele já está representado na minha parte inicial da tabela, tá? A mesma coisa para as gorduras totais, as gorduras saturadas, as gorduras trans, eu vou fazer a declaração de que o VD não foi estabelecido, ou seja, eu não tenho valores de referência, eu não tenho recomendações para a ingestão de gordura trans, e a mesma coisa para as fibras alimentares e para o sódio, tá? Aí, como eu falei com vocês, né? Sempre embaixo de uma rotulagem nutricional, nós teremos a legenda, né? Então, os asterísticos lá do VD, e eu vou colocar aqui os valores diários de referência foram estabelecidos com base em uma dieta de 2.000 quilocalorias ou 8.400 quilojoules, e os seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo da sua necessidade energética, tá? E aqui eu poderia também só ter os dois asterísticos, não escrever nada, e eu colocar essa informação aqui do VD não estabelecido aqui embaixo, logo após essa informação das necessidades energéticas, tá? O importante é que essas informações, tanto com relação ao estabelecimento dos valores diários, quanto ao estabelecimento, não estabelecimento, né, das gorduras trans, precisa estar descrita na parte final da minha informação nutricional. Elas são informações obrigatórias na minha rotulagem nutricional. E aí, para finalizar, pessoal, então, como eu falei, né, vocês viram uma aula muito rapidinha, muito tranquila.
é basicamente regra de 3 e tabela de referência. E para finalizar, o que vocês terão como atividade para desenvolver na nossa aula de hoje, após assistir esse vídeo bem curtinho? Nós já tínhamos iniciado o cálculo das informações nutricionais do Petit Gâteau, né? Então, eu passei para vocês uma tabela com todas essas quantidades de ingredientes, com um rendimento de 10 unidades de 80 gramas cada, que corresponde a um total de 800 gramas, e vocês já tinham encontrado as quantidades de carboidratos, de proteínas, de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras e sódio. Então, vocês já encontraram. Qual que vai ser o nosso exercício para a aula de hoje? Finalizar a montagem dessa rotulagem, dessa informação nutricional. Então, eu vou anexar aqui para vocês, nas tarefas, essa imagem, né? Essa informação nutricional. E para a nossa aula de hoje, qual será a atividade? Que vocês preencham essa informação nutricional para o Petit Gâteau. Então, primeiro, vocês vão estabelecer o tamanho, né? O peso dessa porção, a medida caseira dessa porção. E aí, vocês vão começar a preencher aqui, ó, todas essas colunas com as informações que vocês já calcularam na nossa última aula, tá? Então, vocês já fizeram o cálculo e já sabem quanto de valor energético, quanto de quilocalorias e de quilojoules eu tenho na minha porção, quanto de carboidratos, de proteínas e de todos esses itens que são obrigatórios. Após fazer a inclusão desses itens que vocês já calcularam, vocês têm como tarefa para a aula de hoje fazer o cálculo e representar esses cálculos aqui na coluna do percentual de valores diários. Então, vocês vão primeiro calcular com base nessas tabelas de referências que vocês vão encontrar nos slides e depois preencher toda essa coluna também do valor diário, do percentual de valor diário para o nosso Petit Gâteau. Percebam que eu já coloquei, né, as informações dos valores diários de referência e também que o VD não é estabelecido, e vocês deverão então preencher essa tabela, finalizando toda essa informação nutricional. E aí, com isso, a gente aprende então como efetivamente calcular um produto, calcular uma informação nutricional, desde o momento do estabelecimento da porção até o cálculo do percentual do valor diário recomendado. Tá? Então, eu vou anexar essa tabela nas tarefas, vocês devem preencher essa tabela, preencher com as informações, inclusive, que nós já calculamos anteriormente, e o prazo de entrega dessa atividade será até amanhã, dia 7 à meia-noite, tá, pessoal? Porque eu preciso entregar as menções no final dessa semana e falta somente essa parte para eu juntar com a primeira parte que vocês já entregaram e finalizar uma menção para esse primeiro exercício de informação nutricional, de cálculo das informações nutricionais que nós estamos fazendo, tá bom? Então, moleza, tranquilo. Como eu falei, essa primeira parte vocês já calcularam, vocês já têm todas essas informações na mão. E para a aula de hoje, aproveitando, assistindo o vídeo, já calcula o VD, preencha a tabela e anexa nas tarefas, tá bom? Muito obrigada pela atenção, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, eu sempre estarei à disposição. Um grande beijo e vamos praticar!